com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o nosso texto de apoio publicado no portal Escola Dominical, portalebd.org.br, onde os irmãos irão ter a sequência do nosso raciocínio. Porque nós não copiamos o texto da revista, não seguimos o texto da revista. A nossa proposta é apresentar subsídios complementares aos amados irmãos. Os irmãos já leram a revista, leram um livro de apoio, assistiram a videoaula do comentarista e, portanto, nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares. Além do nosso texto de apoio, os irmãos têm, durante toda a semana, 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos do currículo da Escola Dominical, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também, durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e de angariar outras informações para a sua aula. O portal Escola Dominical também disponibiliza textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 16 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os que amam a palavra de Deus, seja presencialmente, lá no templo sede do Ministério do Belém, na rua Doutor Fon, 140, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa, seja online. O chat é aberto a todos. Os irmãos poderão, então, elucidar as suas últimas dúvidas antes da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós estamos estudando a apologética cristã, ou seja, estudando as verdades fundamentais do cristianismo para combater as heresias, os falsos ensinos, as falsas doutrinas que os agentes de Satanás têm procurado introduzir ao longo da história da igreja para perverter a nossa fé. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Também é o presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Ele foi o presidente da comissão que redigiu a declaração de fé das Assembleias de Deus. E terminando o primeiro bloco deste trimestre, hoje estaremos estudando a lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. Nós estamos estudando sobre a pessoa de Jesus, porque a fé cristã, ela se chama cristã porque ela é baseada em Cristo Jesus, o Deus que se fez homem. E é natural, portanto, que a maior parte dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, estejam relacionadas a distorções a respeito da verdade bíblica da pessoa de Jesus.
E hoje, encerrando este bloco, nós vamos verificar a experiência humana de Jesus. Jesus é Deus que se fez homem. Então, é Deus que se fez homem. Nós já estudamos a humanidade de Jesus na lição de número 3, a encarnação do Verbo, e já estudamos a divindade de Jesus na lição de número 5, Jesus é Deus. Depois, na lição de número 6, nós esmiuçamos a divindade de Jesus, ao ver que o Filho é igual com o Pai. E na lição passada, nós vimos a relação entre a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a experiência humana de Jesus. Voltar a falar sobre a humanidade de Jesus. Porque a humanidade de Jesus é uma realidade, não é uma teoria. Quando Deus se faz homem, ele vive como homem. Isto que é importante. Deus se fez homem para viver como homem. Além de demonstrar o seu amor para com o homem, indo ao encontro do homem, Deus se faz homem e vive entre os homens. Nós já sabemos que Deus é superior aos homens. Os homens não conseguem atingir a Deus. Mas quando o homem pecou, Deus veio ao encontro do homem. O desejo de Deus é conviver com o homem. No dia da queda, Deus poderia ter abandonado o homem. Mas não, ele veio ao encontro do homem como nos dias anteriores, como sempre tinha feito. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus vem ao encontro do homem. Mesmo sabendo que o homem havia pecado, que não havia mais comunhão entre ele e o homem, Deus vem ao encontro do homem, porque Deus deseja conviver com o homem. Todo o plano da salvação é para que o homem possa voltar a conviver com Deus, porque Deus quer a sua companhia. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3, nós vemos o cumprimento, a realização deste desejo divino. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O desejo de Deus é conviver com o homem. E para isto, Deus não só vai ao encontro do homem, mas ele promete salvar o homem para que ele possa conviver com ele. Isso já seria extremamente demonstrador do amor de Deus. Mas o amor de Deus vai além disso. Para salvar o homem, Deus se faz homem para, no lugar do homem, pagar o preço dos pecados. O pecado é uma injustiça. Em 1 de João, capítulo 3,
1 de João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Pecado é iniquidade. Pecado é injustiça. E a injustiça tem de ser reparada. Né? O culpado não é tido por inocente. Deus é justo e, por isso, o pecado não pode ser mantido impune. É o que diz o profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Então, aqui nós vemos que este pecado do homem deveria ser reparado. A injustiça deveria ser reparada, sanada. E por isso, Deus se faz homem para pagar o preço dos nossos pecados. Então, Deus não só vai ao encontro do homem, não só demonstra querer salvar o homem, como se faz homem para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o homem pecou, ele morreu, é preciso que alguém dê a vida sem pecar, para que o homem possa voltar a ter comunhão com Deus. E Deus, então, se faz homem para morrer em nosso lugar. E ao se fazer homem, ele se faz um homem mesmo. Como eu disse, ele vive como homem. É o que diz o apóstolo João, lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É interessante que a palavra aqui é tabernaculou. Lá em Apocalipse nós vimos que Deus fez o tabernáculo de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, para habitar com os homens. Mas para que os homens pudessem ir para lá, Deus tabernacula, ele se faz homem para viver entre nós. Jesus viveu entre nós. A sua humanidade é uma realidade, é um fato. Ele tomou a forma de servo e veio morar conosco. Veio participar de tudo que nós participamos nesta terra amaldiçoada pelo pecado. Ele passou por todas as experiências humanas, menos a do pecado. É o que diz o escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele fala lá no capítulo 2, no versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse
todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, nós temos aqui a declaração. O escritor aos Hebreus ele é bem claro. Jesus participou de tudo que os homens participam. Por isso ele se fez carne. O texto diz, ele participou da carne e do sangue. Ele se fez carne e habitou entre nós. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 5, ele diz, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Jesus se faz carne, recebe um corpo, para que este corpo fosse oferecido por nós na cruz do Calvário e satisfizesse a justiça de Deus e reparasse a injustiça proveniente do pecado. Jesus, ele participa da carne, porque ele recebe um corpo, é preparado para ele um corpo, e este corpo, com carne e sangue, é oferecido por nós na cruz do Calvário. E por oferecer na cruz, esta carne e sangue, ele teve que viver como homem. Então Jesus não só se fez homem, mas viveu como homem. Porque há aqueles que são homens, mas não vivem como homens. Por quê? Porque não chegam sequer a nascer. Né? No caso do aborto, por exemplo, né? Quando uma criança é abortada, ela não chega nem a nascer. Ela é um ser humano, mas não teve a experiência humana. Mas Jesus não. E Jesus, irmãos, foi o único homem que teve a experiência humana conforme o propósito divino. Porque o propósito divino era que o homem existisse, continuasse a viver, e nós já vimos aqui em aulas anteriores que o homem é eviterno, ou seja, ele tem princípio de existência, mas existirá para sempre. O homem não tem fim. A existência do homem não tem fim. Se ele optar pela salvação em Cristo, ele terá a vida eterna. Se ele rejeitar a proposta salvadora de Cristo, ele estará no tormento eterno. Mas o homem não deixa de existir. Então, o homem, tendo início de existência, ele foi criado para existir em comunhão com Deus para sempre. Esse era o propósito de Deus. Que o ser humano tivesse toda a sua existência em comunhão com Deus. Desde
a sua concepção. Mas só Jesus vive esta experiência humana. Nem Adão viveu esta experiência humana. Porque quando Deus formou Adão, Adão já era adulto. Deus não fez Adão uma criança, Deus não fez Adão um ovo que se tornou um embrião e depois um feto, depois nasceu, depois foi uma criança, um adolescente, um jovem e um homem maduro. Adão já nasceu um homem maduro. Ele não nasceu, ele foi formado por Deus um homem maduro. Eva foi formada com uma mulher madura. Tanto que, logo que Adão desperta e vê Eva, eles já se casam. Já eram maduros. Mas Jesus não. Jesus se faz carne, um ovo no ventre de Maria. Ali ele é concebido por obra e graça do Espírito Santo. Ali ele se desenvolve como embrião, como feto. Ele nasce em Belém, é envolto em panos numa manjedoura, é circuncidado ao 8º dia, é apresentado no templo como primogênito, cresce em estatura, sabedoria e graça para com Deus e os homens, assume aos 12 anos o seu compromisso diante de Deus de cumprir a lei, aprende o ofício de carpinteiro com seu pai. Tudo indica que, com a morte de seu pai, assume o sustento da sua família, sua mãe e seus irmãos. Trabalha como carpinteiro em Nazaré até os 30 anos, quando então vai ao Rio Jordão, é batizado por João e começa o seu ministério de 3 anos, pregando, ensinando, pregando e curando as enfermidades dentre o povo, até ser morto, ser preso, condenado, morto na cruz do Calvário. E ao 3º dia ressuscita e 40 dias depois sobe aos céus, onde está a interceder por nós, aguardando o instante de vir buscar a sua igreja. Este é o homem Jesus. E é por isso que nós podemos seguir as suas pisadas. Porque Jesus é o homem perfeito. Jesus é um modelo que Deus fez para o ser humano. E se nós quisermos ser verdadeiros seres humanos, devemos imitar a Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo. É o que diz o apóstolo Pedro, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Além de, ao contrário de Adão, Jesus ter passado por todas as fases da humanidade, ele ainda não pecou, cumprindo o propósito de Deus. O homem foi feito para viver sem pecar. O homem foi feito para obedecer a Deus. E só Jesus cumpriu este propósito divino para o homem. Por isso ele é o homem perfeito. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 2, e achado na forma de homem, versículo 8,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus, ele é o modelo que devemos seguir. Um monge do século IV, chamado Pelágio, que trouxe uma heresia, o chamado pelagianismo, onde ele negava a natureza pecaminosa do homem, Pelágio dizia que Adão era apenas um exemplo que deveríamos ou não seguir. Ou seja, o homem nascia sem natureza pecaminosa e Adão era apenas um mau exemplo. E Jesus seria o bom exemplo. Pelágio está errado, nós vamos ter uma lição a respeito disso. Vamos ver que o homem tem a natureza pecaminosa, nós hoje temos a natureza decaída, a natureza adâmica. Então, Adão é mais do que um exemplo, ele é o nosso ascendente, nosso ancestral, que transmitiu para nós a natureza pecaminosa, mas Pelágio acerta quando diz que Jesus é o bom exemplo, porque ele é o homem por excelência. A humanidade de Jesus é única e singular. Ele é o verdadeiro ser humano, ele é o filho do homem. Porque ele é o único que viveu a humanidade na sua plenitude, a humanidade perfeita, porque ele viveu a experiência humana. E ao viver a experiência humana, além de ser o nosso exemplo, Jesus é o nosso refúgio, é o nosso socorro. Nós já lemos aqui, o escritor aos Hebreus diz: convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Então, Jesus, ele é o homem perfeito, por quê? Porque pela sua perfeição, pela sua humanidade em primeiro lugar, ele participou das mesmas coisas. Então agora ele nos entende, porque ele viveu a experiência humana. E ao viver a experiência humana, ele sabe, ele pode ter compaixão ele pode ser misericordioso, ele pode interceder por nós. Por quê? Porque quando nós clamamos a ele, ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo, porque ele também sentiu. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando, porque ele também passou. A humanidade perfeita de Jesus, a experiência humana de Jesus, permite que ele seja compassivo e misericordioso. Os anjos não têm esta capacidade, porque os anjos não se humanizaram e por isso eles não sentem o que nós sentimos. Alguém pode pensar como que um anjo fiel a Deus pode matar 185 mil homens, como aconteceu lá quando Deus mandou exterminar o exército de Senaqueribe, rei da Assíria, que estava querendo invadir Jerusalém. Como é que um anjo pode matar tanta gente assim e não sentir mal? Por quê? Porque o anjo não tem o sentimento humano. Ele obedece a Deus. Ele cumpre a justiça de Deus. Já Jesus se compadeceu de Marta e de Maria quando elas choravam a morte do seu irmão. E ele também chorou, porque ele era homem. Ele é homem até hoje. Ele sabe os sentimentos humanos, ele conhece as mazelas da espécie humana.
porque ele se fez homem. Então, a humanidade perfeita de Jesus o torna participante das mesmas coisas que o homem tem. E por isso ele é misericordioso, compassivo, e por isso ele pode interceder por nós, como sumo sacerdote. Mas também por ser homem, ele pôde expiar os pecados do povo. Porque para satisfazer a justiça de Deus, um homem sem pecado tinha que se fazer pecado por nós e entregar sua vida, derramar o seu sangue por nós. É o que o escritor aos Hebreus disse, aqui nós lemos, que foi preparado um corpo para Jesus, para que este corpo fosse oferecido por nós. Ele participou da carne e do sangue para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Este sangue que nos purifica de todo pecado, este sangue que nos faz entrar na cidade celestial e habitar para sempre com Deus. É por causa do sacrifício de Jesus. Então, Jesus teve essa experiência humana, inclusive a experiência da morte, para poder expiar os pecados do povo, para poder satisfazer a justiça de Deus, para poder nos salvar. Então, a humanidade perfeita de Jesus é necessária para a nossa salvação. Foi necessário, ou é necessário para a nossa salvação. E, além de interceder, de ser misericordioso e compassivo, Jesus pode nos socorrer. Sim, ele pode nos socorrer. Ele tem todo o poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas esta concessão de poder ao homem Jesus foi porque ele foi fiel até a morte, obediente até a morte e morte de cruz. E agora ele é o nosso socorro. E agora ele pode nos ajudar, porque ele em tudo foi tentado, mas não pecou. E por não pecar, ter sido obediente até a morte, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. E ele usa este poder para nos ajudar, nos auxiliar. Então, este é o sentido da experiência humana de Jesus, né? Da sua humanidade perfeita. Sua humanidade perfeita. E é por isso que ele pode nos dizer com propriedade, lá em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso socorro. Jesus é o nosso misericordioso e compassivo para conosco. É o nosso sumo sacerdote. E nós não temos o que temer. Nós temos de ter paz. Por quê? Porque ele venceu o mundo. E venceu o mundo como homem. E por isso nós podemos imitá-lo. Podemos ter bom ânimo, porque é possível ao homem, em comunhão com Deus, vencer o mundo, vencer o mal e ter a vida eterna. Em Cristo, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não teremos desculpa se fracassarmos espiritualmente, porque Jesus é o nosso exemplo.
Jesus é o homem perfeito. E enquanto homem, ele venceu o mundo. E ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, nos comprou. E agora, o que nos resta é crer nele, imitá-lo, para termos a vida eterna. Qual foi esta experiência humana de Jesus? Em primeiro lugar, como todo homem, ele é concebido no ventre de sua mãe. Lucas 1:31. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus, como todo ser humano, salvo os nossos primeiros pais, ele foi concebido no ventre da sua mãe. Logicamente que não foi fruto de uma relação sexual entre José e Maria, que Maria era virgem, mas ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E o Verbo se fez carne, mas ele foi concebido no ventre de uma mulher. Hoje em dia nós temos os chamados bebês de proveta. Eles são concebidos fora do ventre da mãe, fora do útero, mas, aliás, eles são concebidos fora do ventre da mãe, mas são injetados no ventre da mãe. Não é possível haver um desenvolvimento do homem a não ser no ventre de uma mulher. Então, Jesus já teve esta primeira experiência. Ele foi concebido no ventre de uma mulher. Depois, neste ventre, ele se desenvolveu até o momento de nascer. Ele passou por todos os processos do desenvolvimento de um homem dentro do ventre da mãe. Ele foi ovo, ele foi embrião, ele foi feto. Ovo, embrião e feto. Mateus capítulo 1, versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Jesus, ele se desenvolveu até o momento de nascer. Teve uma gravidez normal de 9 meses, como ocorre com todas as pessoas. Lucas, que é médico, é mais detalhista a esse respeito. Lucas 2:6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então, Jesus se desenvolveu dentro do ventre de Maria como qualquer ser humano. Passou por todas estas experiências. E nós lembramos que o feto, o nascituro, ele tem todos os sentimentos. Corre um vídeo muito famoso aí que mostra o sofrimento da criança que é assassinada no ventre de sua mãe, no aborto. Né? Eu esqueci o nome deste filme, né? Não sei se é O Silêncio, uma coisa assim. Mas aí mostra que já dentro do ventre da mãe, o ser humano, além de ter vida, tem sentimentos. Então, Jesus passou por todo este desenvolvimento. Né? É interessante que, ainda no ventre de Maria, ele proporciona o enchimento do Espírito Santo a Isabel e a João Batista, que também estava no ventre da sua mãe, Isabel. Lá, Lucas capítulo 2, aliás, Lucas capítulo 1, versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres,
e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venhas visitar-me, a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então, os irmãos percebam aqui que Jesus, já no ventre de Maria, proporcionava a operação do Espírito Santo na vida de Isabel. Então, na vida de Isabel e depois na própria vida de Maria, porque Maria também acabou fazendo o cântico, é conhecido como Magnificat, né? Versículo 46 de Lucas, disse então Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, aqui nós vemos Jesus já havendo desenvolvimento no ventre de sua mãe. Ao nascer, Jesus se tornou membro de uma família. Né? Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus 1 e 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus, ele era membro de uma família. Ele nasceu, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas ele foi gerado no ventre de uma mulher que já estava desposada com um homem, já estava prometida em casamento a um homem. Eles se casam e Maria dá à luz a Jesus. Jesus nasce como membro de uma família legítima, formada pelo casamento entre o homem e uma mulher, nascido de mulher que era a esposa. Então, Jesus nasce como membro de uma família, como todo ser humano. Ele nasce como membro de uma família. E aqui nós vemos como o diabo quer sempre atacar as famílias, como o diabo quer desfazer o modelo bíblico das famílias, porque os seres humanos que nascem em famílias que já são desestruturadas, em famílias que já não estão de acordo com o propósito divino, já tem seres humanos que nascem desestruturados, já nascem numa situação ainda mais adversa que a de ter uma natureza pecaminosa. Os irmãos vejam como o diabo, ao desfazer a família ou ao promover modelos antibíblicos de família, já está trabalhando para a destruição dos seres humanos logo antes dos mesmos nascerem. Que coisa terrível. Não podemos contribuir com isto. Jesus nasce como membro de uma família de acordo com a vontade de Deus, porque ele era o homem perfeito. Enquanto homem, Jesus teve um nome. O anjo disse tanto a José quanto a Maria que o nome da criança seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Jesus quer dizer, Yoshua em hebraico quer dizer Jeová salva, Javé salva, Deus salva. Então aqui nós temos que Jesus teve um nome. Isto também é a experiência. Quando Pilatos vai fazer a oferta da soltura de um dos presos, como era costume, ele diz: a quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus?
chamado Cristo. Jesus tinha um nome, tinha uma identidade, como todos os seres humanos. Então, é um homem perfeito. Ele tinha um nome. Nós também temos um nome. E ele nos dará um novo nome no céu. Mas enquanto este novo nome não vem, ele nos conhece pelo nome. Que maravilha! Jesus teve um nome. A experiência humana de Jesus mostra que Jesus teve uma genealogia, né? Como ele é membro de uma família, ele tem toda uma linhagem, né? E uma linhagem biológica, como nos mostra Lucas, que vai de José até de Maria até Adão, é uma linhagem jurídica. Ele tinha uma posição social, porque a família, irmãos, ela nos dá uma posição biológica e uma posição jurídica. Nós falamos disso aqui quando estudamos que o filho é igual com o pai, como a questão de ser filho é uma questão jurídica mais do que biológica. Aqui também nós temos Jesus como ser humano, tendo tanto uma genealogia biológica, que o leva a ser descendente de Adão, como uma genealogia jurídica, que o leva a ser a posteridade de Abraão e que o leva a ser o filho de Davi. Por sua linhagem jurídica, ele é o rei de Israel. Por sua linhagem biológica, ele é o homem que é a semente da mulher que irá salvar a humanidade. Jesus também teve uma profissão, uma ocupação. Mateus capítulo 6, versículo 3. Mas, Marcos, né? Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6 e 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, veja, ele era um membro de uma família, seu pai José, sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão, e ainda as irmãs cujos nomes não são dados, nem a sua quantidade. Assim ele era conhecido em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. E por isso ele era chamado de Nazareno. Na cruz foi colocado Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus tinha uma posição social. Ele habitou entre nós, ele não era um eremita, um isolado, não. Ele era um membro da sociedade, porque o ser humano é um ser social. Tanto que os seus inimigos diziam que ele vivia entre pecadores, vivia entre prostitutas, vivia entre comilões e beberrões, o que é. Jesus era um ser sociável, porque Deus fez o homem para viver em sociedade. E Jesus viveu em sociedade sem acepção de pessoas. E, como tal, ele tinha uma profissão, porque, como homem, segundo o modelo divino, ele tinha que ter o seu sustento pelo trabalho. Do suor do teu rosto comerás. Não foi assim que o Senhor determinou ao homem? E Jesus tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Ele veio ao mundo para salvar a humanidade, mas ele não deixou de ter a sua profissão, de ganhar o seu pão. Hoje, muitos crentes, entre aspas, estão querendo viver da obra. Digno ao obreiro do seu salário.
Mas enquanto ele não iniciar o seu ministério, enquanto não chegar o tempo do seu ministério, e se o seu ministério é um ministério integral na obra de Deus, ele tem que ter o seu ofício, a sua profissão. Os doutores da lei em Israel, todos tinham a sua profissão. Lembrem que Paulo fazia tendas. Embora fosse um doutor da lei e já estivesse assessorando o sumo sacerdote quando se converteu. Mas ele tinha um ofício. Jesus também. Ele era conhecido como o carpinteiro. Ele aprendeu este ofício com seu pai social, José. E trabalhou até os 30 anos, quando iniciou seu ministério. O Papa Paulo VI ficou famoso por um discurso que ele fez quando ele visitou Israel e ele foi à cidade de Nazaré. E lá em Nazaré, ele fez um discurso que ficou muito conhecido. Por quê? Porque ele disse que a maior lição que Jesus deu, a mais duradoura lição que Jesus deu durante a sua passagem aqui na Terra, foi a lição do trabalho. Porque dos 12 aos 30 anos, durante 18 anos da existência de Jesus, ele trabalhou para sobreviver, para sustentar a sua família. Então, a mais duradoura, a mais longa lição que Jesus nos traz é a do trabalho. O único meio legítimo de nós nos apropriarmos de bens para sobrevivermos na face da terra. Jesus teve uma profissão, ele teve esta experiência. O profeta Isaías, inclusive, ele fala sobre isso. Isaías capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus tinha experiência de trabalhador. Jesus é o trabalhador por excelência. E o mundo, por isso mesmo, que odeia Jesus. O mundo defende o ócio e não o trabalho. Qual é o sonho de cada um? É ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Esse é o objetivo de vida de muitos, inclusive crentes. Mas Jesus não. Jesus mostra que o homem perfeito, ele é trabalhador. Ele que veio para salvar a humanidade, não deixou de ser um trabalhador e de trabalhar durante 18 anos, pelo menos, antes de iniciar o seu ministério. Ele fez questão de dizer, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalho nos assemelha a Deus. E Jesus, que é a expressa imagem de Deus, porque é o homem perfeito, é a imagem e semelhança de Deus, é trabalhador. Então, aqui nós temos mais uma demonstração da experiência humana de Jesus enquanto trabalhador. E aí nós vemos que Jesus, além de ser membro da família, ele, além de ter uma genealogia, ele trabalhava para sustentar a família. Como nós dissemos aqui, né, o reverendo Moon, ele dizia que Jesus era um fracassado porque ele não formou família. Isso é uma tolice, né? Jesus não veio para formar famílias, Jesus veio
para entregar a sua vida pela humanidade, mas ele não deixou de ser um membro de uma família e de sustentar a família. Observe que quando ele vai a Nazaré, já durante o seu ministério, dizem os estudiosos, no final do primeiro ano do seu ministério, ele vai a Nazaré. E ali, como nós lemos em Marcos 6:3, é mencionado o nome de Maria, dos irmãos e dos irmãos de Jesus. As irmãs são mencionadas, mas não seus nomes, mas não falam de José. Quando Jesus vai às bodas de Caná da Galileia, onde ele faz o seu primeiro milagre, ele acompanha sua mãe, mas José não está. Estes são elementos que indicam que a esta altura da vida, José já não mais vivia. Portanto, quem cuidava da família era Jesus, que era o filho primogênito. Então, Jesus, além de ter uma família, além de ser trabalhador, ele também assumiu as funções de pai de família, desmentindo aí o reverendo Moon. Ele não formou família, mas cuidou da sua família, sustentando-a. E mais do que isso, fazendo uma poupança, porque quando ele iniciou o seu ministério, não mais trabalhou, mas também não há registro de que sua mãe e seus irmãos tenham passado fome. Pelo contrário, eles até quiseram prender Jesus, achando que ele havia enlouquecido. E no momento da sua morte, Jesus entrega os cuidados de sua mãe para o apóstolo João. João, capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então Jesus cumpriu os seus deveres de arrimo de família. Ele era o arrimo de família, era ele quem sustentava a sua família. Ele viveu esta experiência de sustentar uma família, de cuidar da sua família, como arrimo de família. Algo que é muito mais delicado do que ser até o pai de família, o marido. O filho que tem que sustentar a mãe e os irmãos pela morte do pai. Então os irmãos percebem que Jesus viveu todas as experiências humanas. Jesus também foi cidadão, ele cumpriu os seus deveres cívicos. Jesus cumpriu os seus deveres cívicos, enquanto judeu e enquanto súdito do Império Romano. Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 19. Podemos ler o seguinte. Mateus 22, irmãos, é 22 e 19. Vou ler o 18. Não, leu o 17. Né? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai uma moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta esfinge e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus mandou que todos cumprissem o dever de pagar o imposto a César, como súdito do Império Romano. E ele também, como judeu,
Quando foram cobrar Pedro a respeito do imposto do templo, Jesus mandou que Pedro pagasse, fosse pescar, e ao pescar haveria uma moeda dentro do peixe, para pagar tanto o tributo de Jesus quanto de Pedro. Esse tributo já era para os judeus, para o templo. Então Jesus, ele era um cidadão. Ele estava já cumprindo o que vivendo, cumprindo tudo o que era necessário. Então, ele era obediente às autoridades. Ele cumpria os seus deveres cívicos. Assim devemos ser nós. César era idólatra. César subjugava o povo judeu, mas por permissão de Deus. Daniel já tinha mostrado que os judeus, por terem quebrado a lei, eles voltaram à terra, mas para servir a povos estrangeiros. Seriam 4 impérios e o Império Romano era o 4º. Então era um desígnio divino. O próprio Jesus disse a Pilatos que nenhum poder ele teria se do alto não lhe tivesse sido dado. Jesus nunca foi um revolucionário. Não. Ele é um contra-revolucionário. Ele nos ensina a obedecer às autoridades. Porque, como Paulo irá ensinar, toda autoridade é constituída por Deus. Enquanto homem, Jesus teve cansaço. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus tinha tido um dia muito cheio. Pega o barco para que eles atravessassem o mar da Galileia. E ele dorme. Por quê? Porque ele cansou. Ele dorme porque ele cansou. Jesus cansava. Ele era verdadeiro homem. O corpo é limitado. O corpo, embora o corpo dele não se corrompesse, porque não tinha pecado, o corpo dele era limitado, era um corpo físico. E ele tinha que recobrar as suas energias. João capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, porém, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Era meio-dia, sol causticante. Jesus estava andando, ele se cansou e sentou junto ao poço de Jacó, no Monte Gerizim. Jesus se fez homem. Ele passou pela experiência do cansaço. E descansava, nos ensina também. Nós não podemos ir além do nosso organismo. Nos dias que nós estamos hoje de completa agitação, muitos não respeitam os limites do seu corpo. E agora estão adoentados, com problemas. Por quê? Porque não respeitaram o limite do seu corpo. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto ao poço de Jacó. E estava com sede, pois pediu água para a mulher samaritana que logo depois chegou ali. Era meio-dia, sol castigante, ele tinha sede. Como também teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. Essa passagem que temos visitado algumas vezes nesse trimestre. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus tinha fome. Jesus tinha sede. Na cruz, por causa
da crucifixão e da hemorragia, do derramamento do sangue, o corpo de Jesus pediu água, ele teve sede. João 19 e 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Ele estava com sede, porque estava perdendo sangue, estava morrendo por asfixia, porque a morte na cruz era por asfixia. Você tinha que toda hora levantar para respirar. Jesus era um ser humano, por excelência. Jesus manifestou sentimentos. Nós já vimos que ele chorou ao ver o sofrimento de Maria e Marta pela morte de Lázaro. Mateus 11:35. Jesus chorou. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 21. Lucas 10 e 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, ao mesmo tempo que Jesus chora em compaixão à tristeza de Marta e de Maria, Jesus se alegra no Espírito Santo quando os discípulos voltam dizendo tudo o que haviam feito naquele estágio que Jesus os submeteu. Lá em Marcos 3 e 5, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Jesus também se indignava. Jesus também se condoía. Aqui com a incredulidade, com a dureza de coração daqueles homens, que quando aquele homem da mão mirrada aparece, eles só se preocupam que é dia de sábado, não se preocupam com o sofrimento daquela pessoa. Mas Jesus tinha sentimentos. Jesus, enquanto homem, foi tentado. O escritor aos Hebreus fala lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4 e 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado, irmãos, em tudo. Não foi só aquelas 3 vezes no deserto da Judéia, não. Tanto que, na narrativa de Lucas, da tentação, isso fica bem claro. Lucas 4 e 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ele voltou a tentar Jesus. Tentou Jesus até na cruz, aquelas pessoas que diziam: desce da cruz. Se tu és o Cristo, desce da cruz e creremos em ti. Era uma tentação. O diabo usando aquelas pessoas na multidão para que Jesus deixasse de morrer por nós. Jesus foi tentado em tudo. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E por isso precisava da ajuda de Deus. O homem Jesus precisava da ajuda de Deus. Por isso ele tinha uma vida de oração. Olha o que está escrito lá em Mateus 14 e 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Jesus precisava orar. Aliás, ele começa a orar quando ele entra no mundo. Nós já lemos aqui hoje em Hebreus,
né? Hebreus capítulo 10. Pelo que entrando no mundo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, Jesus, no momento que abriu mão da glória, já orou. Porque quem não está com a glória, na glória de Deus, tem de orar. Precisa orar. Depende da ajuda de Deus. Jesus nos dá o exemplo. Ele ora no momento que ele entra no mundo. Quando ele está se encarnando, ele ora. Aí, quando ele encarnou, ele parou de orar, porque aí ele assumiu a humanidade e não tinha ainda como orar. Mas entrando no mundo, ele orou. Porque, como homem, ele dependia da ajuda de Deus. Jesus passou, como nós dissemos, pela experiência da morte. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus morreu. E era o único que não tinha de morrer, porque o salário do pecado é a morte, e ele não tinha morrido. Ele estava no projeto de Deus de viver para sempre, sem precisar passar pela morte física. Mas ele passou pela morte física porque era essa a sua missão: assumir o lugar do pecador, derramar o seu sangue, entregar a sua vida para, pela sua morte, nos conceder a vida. Assumir os nossos pecados para que nós pudéssemos receber a sua justiça. Então ele passou pela experiência da morte. Mas também passou, foi o primeiro que passou pela experiência da ressurreição. Ele foi ressuscitado. Assim como aqueles que dormirem em Cristo serão ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja. Assim como os mártires da grande tribulação serão ressuscitados no dia da vinda gloriosa de Cristo, depois da batalha do Armagedon, antes do início do milênio. Assim como aqueles que morreram fiéis no milênio serão ressuscitados, julgados e absolvidos, e entrarão no gozo do Senhor. Mas Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. O primeiro homem fiel a Deus que, tendo morrido fisicamente, será ressuscitado, porque venceu a morte por ter crido em Jesus e sido obediente até a morte. Jesus passou, foi o primeiro que passou pela experiência da ressurreição. E nós também, se não estivermos vivos no arrebatamento da igreja, e todos os nossos irmãos que já foram sepultados, que já morreram, passarão por esta experiência, a experiência da ressurreição. E por ter vencido o mundo, Jesus intercede por nós. Ele está ali a interceder por nós. O escritor aos Hebreus, ele diz lá em Hebreus, capítulo 2, Hebreus, capítulo 2, versículo, nós já lemos aqui, mas vamos ler mais uma vez, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz, no versículo 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, Jesus no céu intercede por nós. O homem Jesus, porque ele tem compaixão e ele sabe o que nós sentimos, o que nós estamos a padecer, porque ele também padeceu. Jesus viveu a experiência humana plena. É o homem por excelência. E por isso, nós podemos ter a certeza
de que podemos vencer por Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque este homem pleno é a prova de que nele, eu e você, como homens imperfeitos, também podemos vencer. Amém.